Salve, salve, meus amigos! Boa noite a todos vocês que nos acompanham. Estamos no ar aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para mais um programa. Espero que o seu feriado, nesse feriado prolongado que tivemos desde sexta-feira até o dia de hoje, tenha sido muito bom. Vamos juntos abrir a semana aí com chave de ouro. Desejo a todos vocês uma excelente semana, que sejam dias abençoados por Deus. E vamos juntos aí abrindo a edição dessa segunda-feira do nosso Connect Sport, com muita informação do mundo esportivo aqui na Connect Brasil TV, em mais um programa para vocês que nos acompanham. Connect Sport de hoje é cheio de muita informação, abordando aí tudo o que aconteceu sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Vamos destacar os jogos da rodada para vocês. Além disso, vamos falar aí sobre a sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino, nosso giro de notícias do esporte, destacando ainda no ênfase ao título do Hugo Calderano no tênis de mesa, da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Vamos falar também sobre basquete, sobre vôlei, sobre skate, sobre futsal e muito mais. Destacando também a quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos falar também da terceira rodada da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. O futebol internacional tendo espaço em nosso programa, nosso giro de notícias do mercado da bola. Além de darmos ênfase também ao quadro Você Sabia desta segunda-feira e também na Fórmula 1 com um quadro de carona com Daniel Godoy. Então vamos juntos, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Connect Sport. Chegou aquele momento que você ficar bem informado de tudo que ocorreu no mundo esportivo neste final de semana. E apresento a vocês o nosso comentarista que estará ao meu lado no programa de hoje. Seja bem-vindo diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Boa noite, Gomes. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. Feriado, mas compromisso é compromisso. Hoje o programa promete. Falaremos sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, sobre a Série B, sobre Libertadores, Copa Sul-Americana e muito mais. Então vamos que vamos, porque o Connect Sport de hoje está no ar. Vamos que vamos, meu amigo, Connect Sport recheado de muita informação nessa segunda-feira. E vamos começar falando sobre a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A, dando ênfase para a partida que aconteceu no estádio Alfredo Jaconi, no Rio Grande do Sul, onde o Juventude acabou empatando com o Mirassol por 2-2. Olha, Gomes, que jogaço de bola, hein? Eu achava que o Mirassol iria, sabe, ficar na última posição do Campeonato Brasileiro. É claro que ainda está no começo, ainda acho que o Mirassol vai lutar para não cair, só que o time vem fazendo até aqui uma campanha digna. Vem pontuando, atualmente está em 11º lugar com 6 pontos, empatou com o Juventude, venceu o Grêmio por 4-1 durante este campeonato, inclusive na semana passada, empatou também com a equipe do Fortaleza. Então a gente vê que o Mirassol começou o campeonato com o pé direito diante de suas limitações, fez um jogo bastante duro com o Juventude. Juventude acabou marcando com Emo e com Bataglia. O Mirassol marcou com Irini e com Reinaldo. Calma aí. Foi um jogo bem interessante de se ver. O Juventude teve mais finalizações, 18 contra 6, só que dessas 18 finalizações, apenas 6 foram em direção ao gol. Isso mostra que o Juventude perdeu muitas oportunidades e que o Mirassol foi eficiente nas chances que obteve. Mas é isso, empate muito justo, foi uma partida bem legal de se assistir. Bom, Daniel, e agora a gente fala da partida que aconteceu no estádio do Maracanã, o empate entre Fluminense e Vitória por 1-1. Fluminense começou melhor no jogo, acabou fazendo 1-0 com o gol do Germancano. Germancano que voltou a marcar, vem fazendo uma boa temporada até aqui, após o ano de 2024 muito difícil, em que o próprio Cano ficou um tempo afastado por conta de lesão, aí não conseguiu atuar em alto nível, só que neste ano de 25 parece que ele vem reencontrando o caminho das redes, o mesmo de 2023, em que consagrou o Fluminense campeão da América. Mas no segundo tempo só deu vitória. O Vitória empatou com o Lucas Braga. Parabéns. Que jogada, tá? Que jogada, bonito gol. Teve depois um pênalti em cima do John Arias, que eu acho bastante interpretativo. Eu marcaria, porque para mim ele foi derrubado na área, mas não foi nenhum absurdo, sabe? O juiz não ter marcado. É isso. O Fluminense faz uma boa campanha, está em terceiro lugar com 10 pontos. O Vitória tem que abrir o olho, senão vai acabar entrando na zona do rebaixamento. Está em 15º com 5. E o Fluminense precisa caprichar mais nas chances. Porque teve 11 finalizações, 62% da posse de bola, só que
Dessas 11 finalizações, apenas 5 foram ao gol. E essas chances perdidas podem fazer falta no decorrer do campeonato. Bom, Daniel, agora vamos falar da partida entre Bragantino e Cruzeiro. Parece que o Fernando Seabra está encontrando uma consistência nesse time do Bragantino, já vai conquistando suas vitórias dentro da competição. Nessa última rodada venceu o Cruzeiro por 1-0. E o Cruzeiro, quando a gente pensava que podia embalar depois da vitória diante da equipe do Bahia por 3-0 na semana passada do Campeonato Brasileiro, nessa rodada acabou perdendo aí para o Bragantino na última partida do estádio Nabi Abichedi, que passará por reforma. O jogo de ontem mostrou o porquê de o Gabriel Barbosa ir para o banco de reservas. Eu acho constrangedor, eu acho triste, porque ele não consegue dominar uma bola, não consegue entrar em dividida quando ele tenta cabecear, sabe? Quando tem uma disputa de cabeça. No papel dele de travante, ele nem tenta pular para disputar com o zagueiro. Isso mostra o porquê que o técnico Léo Jardim o colocou no banco de reservas. O Dudu também, meu Deus do céu. O Dudu também, meu Deus do céu. Ele não é mais o mesmo do Palmeiras. Ele fica muito preso na ponta esquerda. É claro que é a posição dele, só que ele não dá passe em profundidade, não drible, não chuta, não faz nada. Só sabe o quê? Ir até ele de fundo e tocar pro lado. Partida muito ruim mesmo da equipe do Cruzeiro. O Bragantino vencer por 1-0 foi muito no lucro pro Cruzeiro, tá? Realmente muito no lucro, porque o Bragantino teve 20 finalizações. Para vocês terem ideia, acabou vencendo com o gol do João John. O Cássio, no segundo tempo, apesar de ter falhado no gol, depois fez umas 3 defesas muito difíceis. Então, o Bragantino poderia ter vencido por um placar ainda mais elástico. É isso. O Cruzeiro, torcedor, estava muito esperançoso por conta da bela atuação que teve contra o Bahia na semana passada, vencendo por 3-0. Só que ontem a equipe voltou a jogar mal. Então agora é o técnico Léo Jardim continuar treinando para fazer com que essa equipe evolua. E por favor, não mantenha Gabriel Barbosa de titular, porque senão você vai sair no prejuízo. Ontem foi apenas constatado, não constatado, foi reforçado, já que ele não vem jogando nada há mais de 2 anos. Verdade, o Caio Jorge também está tendo uma sequência nesse time titular e está correspondendo fazendo gols. E a gente fala agora da partida entre Atlético Mineiro e Botafogo, reedição da última final da Copa Libertadores, só que dessa vez a vitória veio a favor da equipe do Galo, com um gol marcado por Coelho. O Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 1-0. O Botafogo até começou melhor o primeiro tempo, teve algumas chances com o Gregory, teve chance também com o Arthur, só que o goleiro Everson estava ligado, fez boas defesas, e depois disso só deu o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro que venceu com o gol do Coelho aos 48 minutos do jogo mesmo, porque foi aos 3 do segundo tempo, marcou de cabeça. O Atlético Mineiro ainda teve chances com o Rony, com o Hulk. O Botafogo realmente vive uma situação muito difícil. Alguns jogadores não conseguem performar igual na temporada passada, como é o caso do Savarino. Tudo bem, marcou na última semana contra o São Paulo, só que no geral a temporada dele até aqui é muito ruim e ontem fez outro péssimo jogo. A gente vê que o técnico Renato Paiva vai ter muito trabalho para montar essa equipe. Vai ter muito trabalho mesmo. E é isso, vitória muito importante da equipe do Atlético Mineiro, porque com esse resultado saiu da zona do rebaixamento. Agora está em 16º lugar com 5 pontos. O Botafogo está um pouquinho à frente, em 14º também com 5, só que leva vantagem devido ao saldo de gols. Mas tem que abrir muito o olho, tá? Tem que abrir muito o olho, porque qualquer tropeço, principalmente neste começo de campeonato, faz com que a equipe perca umas 3 posições na tabela de classificação. Bom, do Campeonato Brasileiro masculino, vamos para o Campeonato Brasileiro feminino, destacando aqui a sexta rodada para vocês, tudo o que ocorreu neste final de semana, com a tabela de classificação após o término da rodada. Temos na liderança a equipe da Ferroviária com 16 pontos, segunda colocação Cruzeiro com 16 pontos também, por critério de desempate a Ferroviária ocupa a primeira colocação. Terceira colocação vem a equipe do Palmeiras com 14 pontos, dando ênfase também à quarta posição temos a equipe do São Paulo com 13 pontos, quinta colocação Corinthians com 11 pontos, sexta posição Fluminense com 11 pontos, sétima colocação
Vale destacar Bragantino com 8 pontos e fechando aí os primeiros que estariam na próxima fase do Campeonato Brasileiro Feminino. Na oitava colocação, Bahia com 8 pontos. Os últimos colocados temos aí 15ª posição, Sport com 1 ponto, e 16ª colocação, o 3B da Amazônia, que ainda não pontuou dentro da competição. Vamos passar os resultados da rodada para vocês. Tivemos aí a vitória do Bragantino diante do Flamengo por 2-0, a vitória do São Paulo diante do Grêmio por 2-1, o Corinthians goleando o 3B da Amazônia por 8-0, o Real Brasília empatando com o Juventude por 1-1, o Cruzeiro vencendo o América Mineiro por 3-0, a Ferroviária superando o Internacional por 2-1 e o Palmeiras vencendo a equipe do Bahia por 3-1. O que só você observou, Daniel, nesta sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino? Primeiro eu vou falar sobre a líder, a Ferroviária, que venceu o Internacional por 2-1. O Internacional que faz uma campanha ruim. Está próximo da zona do rebaixamento, está em 6 partidas, em 14º lugar, com apenas 2 pontos conquistados, ou seja, não venceu ainda, foram 4 derrotas e 2 empates. E a Ferroviária, que não tem nada a ver com isso, venceu com gols da Raquel e da Júlia Beatriz. Grande vitória da equipe da Ferroviária que esse ano está muito, mas muito bem. O Corinthians venceu o RB Amazônia por 8-0. RB Amazônia que é o saco de pancadas, vencendo o saco de pancadas do campeonato daqui. Não venceu nenhum jogo, não pontuou, está em 16º lugar com 0 pontos. E o Corinthians venceu com 2 gols da Vicky Albuquerque, marcou também com a Jaque Ribeiro, com a Eudmila, com a Letícia Monteiro. Grande vitória da equipe do Corinthians. Corinthians que não teve esse começo de campeonato brilhante em comparação a temporadas anteriores, mas é o Corinthians, é um time fatal e que pode crescer a qualquer momento. E para fechar, o Palmeiras venceu a equipe do Bahia por 3-1, com gols da Landa Azurri, a Brena e a Amanda Gutierrez. Essa matadora, para mim, tinha que ser a titular da seleção brasileira. O que ela vem fazendo de gol é absurdo. E Ferroviária fica de olho, hein? Porque o Palmeiras está logo na cola, em 3º lugar com 14 pontos. Então qualquer tropeço e vitória do Palmeiras é fatal. Destaques do Daniel Godoy sobre o Campeonato Brasileiro Feminino, tudo que ocorreu neste final de semana. Agora seguimos em nosso Connect Sport para falarmos do nosso primeiro bloco do Giro de Notícias do Esporte, te mantendo bem informado de tudo que ocorreu pelas modalidades esportivas neste final de semana. E vamos começar falando de surf. A jovem Laura Mandelli, de apenas 16 anos, natural de Matinhos, no litoral paranaense, escreveu seu nome na história ao vencer neste sábado o Pro Júnior feminino da etapa de rema, WSL de Saquarema, no Rio de Janeiro do surf. A vitória veio com emoção de sobra e uma virada espetacular no último suspiro da bateria. A disputa foi acirrada, onda a onda, mas no final das contas a garra paranaense falou mais alto. Laura cravou 10,27 pontos, deixando para trás a peruana Catalina Zaquikei, que somou 9,13 pontos. As chilenas Estela Lopes e Matilda Butlo completaram o pódio, mostrando a força da geração do surf sul-americano. E agora a gente fala sobre o Juventus da Moca, um dos times mais tradicionais de São Paulo. O Juventus está no processo de se tornar uma SAF. O clube da Moca, que não disputa a primeira divisão paulista desde o ano de 2008 e que terminou a Série A2 deste ano na 11ª colocação, fora do mata-mata, distante da zona do rebaixamento, pode se tornar SAF. Segundo o seu mandatário, com a seguinte declaração, abre aspas, temos propostas boas de 3 empresas. Hoje temos 3, mas estão abertas até 30 de abril. A ideia nossa é para o mês de maio apresentar uma discussão dentro de uma assembleia as propostas de SAF. Se caso vir a ser aprovada, algumas delas acredito que para o mês de novembro ou dezembro estaremos com uma nova parceria forte dentro de uma SAF para ir à Série A1 do Campeonato Paulista de 2027. Fecha aspas. Em busca de voltar ao cenário nacional, o time da Moca tomou uma medida que parece ir ao contrário do objetivo, não disputar a Copa Paulista. O motivo da decisão do clube, que não participará da competição pela primeira vez desde que o torneio foi criado, é motivada por questões financeiras. Já pelo futsal, o Sorocaba goleou o São Lourenço por 7-1 em uma noite que foi toda de Rodrigo Capita, o lendário fixo que completou 600 jogos pelo clube com direito a um hat-trick no duelo. O Cascavel começou com o pé direito na Liga Nacional de Futsal, jogando em casa no ginásio de Neva. A equipe que não deu chance ao Tubarão venceu por 4-0 para a alegria da torcida. E o Sport Futuro venceu o São José por 2-0 na noite da última sexta-feira no ginásio Tênis Clube em São José dos Campos pela primeira rodada
da Liga Nacional de Futsal. Já agora a gente sai do futsal para irmos para o mundo do automobilismo, falando de Pietro Fittipaldi. Um dos mais versáteis pilotos brasileiros, Pietro Fittipaldi vai disputar novamente uma edição das 24 horas de Le Mans, mais importante prova da Endurance do mundo. Válida pelo WEC Mundial de Endurance, o piloto entregará a equipe da United Autosport na categoria LMP2 e terá como companheiros de equipe o dinamarquês David Heinemer e Hansson, da CTO 37 Signals, e o holandês Henger van der Zande, na corrida marcada para o dia 14 de junho. Já pelo skate, no STU masculino, Pedro Carvalho deu show na final do Parque de STU Nacional de Criciúma. Neste domingo, o skatista de 19 anos voou na sétima e última volta para desbancar o favorito Kailane Koenig. E ele vibrou tanto na comemoração que quebrou o skate antes mesmo de receber a nota, que foi de 95,05 pontos. Antes da etapa de Criciúma, Pedro não tinha chegado aos 90 pontos em nenhuma da etapa do STU. Ele quebrou essa barreira na semifinal, quando foi o segundo colocado com 91,01 pontos, atrás apenas de Kailane, que teve 93,13 pontos no sábado. Na decisão deste domingo, Pedro conseguiu 90,02 na segunda volta para ir à liderança, aumentando sua vantagem na quarta volta a 92,67 pontos, e viu Kailane virar na sexta rodada com 94,51, mas retomou a primeira colocação na última tentativa. O resultado final ficou da seguinte maneira, com Pedro Carvalho com 95,05 pontos na primeira posição, seguido de Kailane Koenig por 94,51. Terceira colocação foi o Rafael Tomé com 89,56. Quarta colocação ficou Nicolas Falcão com 89,00 pontos. Já no STU feminino, Isadora Pacheco foi ao pódio, a única skatista presente nas 3 melhores das últimas edições da competição na cidade catarinense. Dessa vez, a skatista de Florianópolis conquistou seu título na cidade. Anteriormente, foi vice-campeão no ano de 2022 e 3 vezes em terceiro lugar nos anos de 2021, 2023 e 2024. Dessa vez, o lugar mais alto do pódio veio de forma emocionante. Isa chegou na última volta com 83,033 e ficou atrás de Fernanda Tonizzi, que tinha 85,24 pontos. No entanto, conseguiu encaixar uma última apresentação e garantiu 86,83 pontos. No final do skate park feminino, Isadora Pacheco ficou na primeira posição com 86,83 pontos, seguido de Fernanda Tonizzi com 85,24 pontos, Helena Laurino com 83,00 pontos e na quarta posição ficou Sofia Godoy com 81,99 pontos. E agora a gente fala do vôlei de praia, porque neste domingo Carol Solberg e Rebeca Silva garantiram a medalha de prata na etapa de Elite 16 de Brasília no circuito mundial de vôlei de praia. Quanto às estadunidenses Nush e Bracher, as brasileiras sofreram revés por 2-0. Já quanto à dupla holandesa, Evander e Arthur também ficaram com o segundo lugar. Duda e Ana Patrícia conquistaram o bronze. E para finalizarmos, vamos falar da Superliga Feminina. Em grande atuação coletiva, o SESI Bauru saiu na frente na semifinal da Superliga Feminina contra o Praia Clube. Após sair atrás do ginásio UTC de Uberlândia, a equipe paulista cresceu sob o comando de Dani Lins e virou a partida por 3-1, parciais de 23-25, 25-18, 25-22 e 25-23. Agora o SESI está a uma vitória da final inédita da competição. E este foi o nosso giro de notícias do esporte, que não para por aqui. Neste final de semana tivemos um grande feito na Copa do Mundo de Tênis de Mesa com a conquista do Hugo Calderano. E quem vai trazer mais sobre essa conquista histórica do Hugo Calderano na modalidade é o nosso comentarista Daniel Godoy. É isso mesmo, Gomes. Hugo Calderano foi consagrado neste domingo o primeiro brasileiro da história a se tornar campeão mundial de tênis de mesa. O número 5 do mundo derrotou o chinês Lin Xindong, atual líder do ranking. Hugo venceu por 4-1, com parciais de 11-6, 11-7, 11-9, 11-4 e 11-5. Calderano ainda se tornou o primeiro tenista fora da Ásia ou da Europa a conquistar a competição. O brasileiro já havia garantido uma medalha inédita para o país quando venceu o japonês Tomokazu Harimoto, terceiro do ranking mundial, visto que no torneio não há disputa pelo bronze. Durante esta Copa do Mundo, conquistou 6 vitórias consecutivas. Hugo Calderano venceu o canadense Eugene Wang, número 65, os japoneses Yukiya Uda, 30º, Hiroto Shinozuka, 29º e Tomokazu Harimoto, 3º. E, nas semifinais, o chinês Wang Chuqin, 2º. Esta foi a 6ª edição do torneio que o brasileiro disputa. Seu melhor resultado aconteceu em 2019, quando chegou até as quartas de final.
Emocionado, Hugo Calderano comemorou e exaltou seu feito ao conquistar o primeiro título de tênis de mesa na história do esporte brasileiro. Abre aspas. Não sei como consegui, é surreal. Antes do torneio começar, eu não poderia imaginar. Eu já estava feliz de ter garantido uma medalha na semifinal. Venci o número 3 do mundo, depois o número 2 e agora o número 1, enfatizou o campeão. Ele ainda ressaltou seus desafios após frustração nas Olimpíadas. Especialmente depois das Olimpíadas, é especial conquistar um título como esse. Eu sempre trabalhei muito, sempre acreditei em mim. Se você conversasse comigo há um mês, eu estava para baixo. Quero agradecer a todos pelo apoio. Sou muito grato pela torcida do Brasil, da minha família e dos meus amigos. Desabafou o brasileiro em entrevista à Cazé TV. Com a vitória, Hugo Calderano subiu para a quarta posição no ranking mundial. O carioca de 28 anos ultrapassou o chinês Liang Jikun para entrar no top 4. É isso aí, Gomes. Parabéns, Calderano. Essa é a minha notícia de hoje. Parabéns ao Calderano por esse feito inédito aí no esporte tênis, na Copa do Mundo de Tênis de Mesa para o Brasil, com a conquista desse grande título. Bom, vamos dar seguimento aqui ao Connect Sport, temos muito assunto ainda para tratarmos com vocês, porque agora vamos falar da quarta rodada do Campeonato Brasileiro Série B, destacando os jogos que já ocorreram neste final de semana e os jogos que complementam esta quarta rodada. Dando ênfase aí um empate entre Operário e Paysandu por 0x0, a vitória do Vila Nova diante do Botafogo de Ribeirão Preto por 2x0, a Chapecoense superando o Atlético de Minas Gerais por 1x0 e o Atlético Paranaense vencendo o CRB por 2x0. Vale frisar também, tivemos a vitória do América Mineiro com gol de Miguelito diante do Goiás por 1x0. Jogos que complementam essa quarta rodada são Amazonas e Avaí, Novo Horizontino e Criciúma, Remo e Coritiba, Atlético Goianiense e Cuiabá e Volta Redonda e Ferroviária. Bom, hoje eu vou ressaltar a vitória do Atlético Paranaense diante do CRB por 2x0. Era um jogo bem difícil. O Atlético Paranaense voltou à liderança do campeonato, agora lidera com 9 pontos e possui a mesma quantidade do CRB. Só que o Atlético Paranaense desempata no saldo de gols, que atualmente é de 3-1. O Atlético Paranaense, nesse jogo, usou a Arena da Baixada a seu favor, venceu com gols de Allan Kardec. Allan Kardec, que foi bastante criticado pela torcida do Atlético Mineiro. Lá não rendeu o que esperava, mas no Atlético Paranaense, pela Série B, está conseguindo dar conta do recado e venceu também com o gol de Renan Peixoto. É isso. Grande vitória da equipe do Atlético Paranaense e, para mim, o Furacão é o grande favorito para conquistar o título. Bom, vamos dar seguimento agora, saindo do Campeonato Brasileiro da Série B, para irmos para a Copa Sul-Americana, destacando que amanhã teremos aí o início da terceira rodada, com um duelo entre Vasco da Gama e Lanús. Na sua concepção, Daniel, o que podemos esperar nesse jogo Vasco da Gama no Rio de Janeiro, enfrentando a equipe argentina do Lanús? Bom, sobre Vasco e Lanús, são dois times em situações parecidas, né? Cada time conseguiu uma vitória, cada time conseguiu um empate. Atualmente, ambas equipes estão empatadas no grupo G com 4 pontos cada. O Lanús está em primeiro, o Vasco está em segundo. Vai ser um jogo bastante equilibrado, tá? Vai ser um jogo bastante equilibrado. Acredito que o Vasco ainda tem alguns jogadores decisivos, como o Felipe Coutinho, que eu acho, embora eu acho que ele oscile muito nesse tipo de jogo, ele costuma aparecer contra equipes menores. Não posso deixar de falar do Verratti, que é fatal no jogo aéreo. Inclusive, nesse fim de semana, ele tentou fazer um gol de mão, só que isso é papo para outra hora. Mas é isso, eu acho que o Vasco ganha esse jogo, tá? Apesar de o Lanús também ser um time muito chato de se enfrentar, acho que o Vasco possui um elenco melhor e, com o apoio de sua torcida, ter mais condições de conseguir essa vitória.
dando seguimento ao Connect Sport para falarmos da rodada do final de semana pelas principais ligas europeias do futebol internacional, destacando os resultados para vocês pela Premier League, 33ª rodada. O Manchester City venceu a equipe do Everton por 2-0, o Ipswich Town foi goleado pelo Arsenal por 4-0 e o Manchester United perdeu para a equipe do Wolverhampton, comandada por Vitor Pereira, por 1-0. Já o Chelsea superou o Fulham por 2-1 e destaque para a vitória do Liverpool, que acabou selando o rebaixamento do Leicester City para a segunda divisão inglesa da Championship por 1-0. Já pela Série A tinha o campeonato italiano, 33ª rodada, lembrando que alguns jogos que aconteceriam hoje foi cancelado devido à morte do Papa, e com isso tivemos aí jogos de sábado, a vitória da Roma diante do Verona por 1-0, o Napoli vencendo o Monza por 1-0 e o Bolonha superando a Inter de Milão também por 1-0. Pela La Liga, 32ª rodada do Campeonato Espanhol, o Las Palmas superou o Atlético de Madrid por 1-0, o Barcelona venceu aí uma partida épica o Celta de Vigo por 4-3 e o Real Madrid na Bacia das Almas venceu aí o Atlético de Bilbao por 1-0. Já pela Bundesliga, 30ª rodada, o Heidenheim foi goleado pelo Bayern de Munique por 4-0, o Borussia Dortmund superou o Borussia Mönchengladbach por 3-2 e o São Paulo empatou com o Bayer Leverkusen por 1-1. Já pela Liga de Portugal, 30ª rodada, o Sporting venceu o Moreirense por 3-1, o Vitória de Setúbal foi derrotado para o Benfica por 3-0 e o Porto venceu o Famalicão por 2-1. Bom, primeiro eu vou falar sobre Campeonato Espanhol. A disputa pelo título está emocionante. Eu vou falar primeiro da vitória do Real Madrid diante do Atlético de Bilbao por 1-0 com o gol de Valverde. Mais um jogo terrível da equipe do Real Madrid. Que jogo chato de assistir, hein? Pelo amor de Deus. Jogo bastante trucado. A equipe do Real Madrid praticamente não chutou a gol, principalmente no primeiro tempo. Lance perigoso mesmo, só teve uma bola do Vinícius Júnior em que o atacante cortou para o meio e chutou para fora, mas tirando isso não teve nada demais. Dessa vez Mbappé não estava em campo, né? Porque havia sido expulso contra o Alavés. Segundo tempo, Real Madrid deu uma leve melhorada, acabou tendo algumas chances com o Valverde, com o Bellingham, que nos últimos jogos vem caindo muito de produção, não é mais aquele Bellingham da temporada de 2023/24. Ele caiu de produção, assim como todo o time do Real Madrid, né? Nesse jogo, inclusive, Vinícius Júnior chegou a fazer um gol, só que o Endrick, que participou da jogada, estava impedido, mas depois Valverde marcou um golaço, tá? Do meu estilo, pegou a bola no ar, meteu no ângulo. Vitória muito importante da equipe do Real Madrid para não deixar o time do Barcelona se afastar ainda mais da liderança. E o Barcelona que venceu a equipe do Celta de Vigo por 4-3 em um jogaço de bola. Que jogaço! O Barcelona chegou a abrir o placar com o Ferran Torres, só que depois Iglesias marcou 3 vezes a favor do Celta, então o Celta chegou a estar vencendo a partida por 3-1, mas no segundo tempo o Barcelona acordou e voltou a ser aquele time envolvente na temporada. Marcou com Dani Olmo, com um belo passe de Rafinha que chamou a responsabilidade. Marcou depois, ele que deixou tudo igual, 3-3, e no finalzinho, Rafinha de pênalti fez o gol da vitória do Barça. Título do Barça está cada vez mais encaminhado. Atualmente, a equipe está em primeiro lugar com 73 pontos. O Real Madrid está em segundo com 69. Por mais que a distância seja curta, não acredito que o Real Madrid vai conseguir esboçar uma reação, porque o time vive um momento muito ruim. Pelo campeonato inglês, o Liverpool acabou vencendo a equipe do Leicester por 1-0. Este resultado acabou rebaixando o time do Leicester. O Leicester que foi campeão inglês no ano de 2015, 10 anos depois foi rebaixado. E o Liverpool está cada vez mais próximo do título. Atualmente está em primeiro lugar com 79 pontos. E o título para os Reds é questão de tempo. Eu já cravo a Premier League já tem um campeão. O City venceu o Everton por 2-0, gols de O'Reilly e Kovacic. Vitória muito importante porque o Manchester City estava fora do G4, estava fora da zona de classificação para a Champions League. Agora a equipe está em quarto lugar com 58 pontos, portanto é continuar vencendo para não sofrer tantos riscos nas últimas rodadas. Portanto, cada vitória para o Manchester City no decorrer da competição é fundamental para a equipe dar uma boa aliviada. Pelo campeonato alemão, também já praticamente decidimos o título.
O Bayern de Munique venceu o Heidenheim por 4-0 com gols de Harry Kane. Finalmente, Harry Kane vai conquistar um título na carreira, né? Porque do jeito que ele tá, ele não consegue nem votar, porque para votar tem que ter título. Mas enfim, o Bayern marcou também com Leimer, com Coman e com Kimmich. Grande vitória da equipe do Bayern de Munique, vencendo com autoridade. E o Pauli empatou com a equipe do Bayer Leverkusen por 1-1. Resultado muito bom para a equipe do Bayern e péssimo para a equipe treinada por Xabi Alonso. O Bayer Leverkusen, depois que o Wirtz se machucou, caiu muito de produção, vem mostrando um futebol bem abaixo do que foi ano passado. Marcou com o Tiki, o Leverkusen, e com o Bukhalifa, que marcou para a equipe do Pauli. Agora, 8 pontos separam o Bayern de Munique da equipe do Bayer Leverkusen. O Bayern de Munique está em primeiro lugar com 72 pontos e o Bayer Leverkusen está em segundo com 64. Faltam umas 4 rodadas para terminar a Bundesliga. Portanto, o título do Bayern de Munique está muito bem encaminhado. E é isso aí, Gomes. Esses são os meus destaques. Bom, após falarmos do futebol internacional aqui em nosso programa, vamos falar do quadro Você Sabia, quadro onde a gente traz curiosidades do mundo do esporte para vocês. E no quadro Você Sabia desta segunda-feira, você é uma pessoa supersticiosa? A gente vai falar sobre superstição aqui no quadro Você Sabia agora, porque existem superstições no meio do esporte. A gente vai destacar alguns atletas que tinham superstições aí até estranhas no mundo esportivo no quadro Você Sabia desta segunda-feira. Então vamos juntos. Gustavo, coloca o ilustre aí pra gente. Já tá aí na tela? Beleza. Então vamos aí destacar para vocês quais são os atletas com mais superstições na história do planeta esportivo. A revista americana Women's Day elaborou uma lista citando 10 atletas que se destacaram por alguma mania. Começando aí por Mike Bibby, do basquete, o jogador do Atlanta Hawks, de 31 anos, chama a atenção pela altíssima preocupação com sua higiene pessoal. Mas isso não ocorre quando ele está em casa ou dentro do seu carro. Um dos destaques da atual temporada da NBA, o armador costuma cortar as unhas de suas mãos quando está no banco de reservas. É isso mesmo, é uma das superstições aí do Mike Bibby, do basquete, atleta do Atlanta Hawks. E o Ed Boggs, do beisebol, campeão de beisebol pelo New York Yankees em 1996, Boggs, de 51 anos, seguia uma estreita dieta durante a carreira que tornou um dos grandes jogadores da liga. Comia frango e nada mais do que frango. Todas as noites, o atleta aposentado, que se aposentou em 1999 e indicado ao Hall da Fama da modalidade em 2005, fazia seu jantar no mesmo horário, encaixando a mania em seu movimento de programas de treinamentos. Já Karen Butler, do basquete, contratado pelo Dallas Mavericks, o armador de 30 anos é fanático por refrigerante Mountain Dew, bastante popular entre os americanos e que já passou pelo mercado brasileiro na época de Washington Wizards. O jogador bebia uma garrafa de 2 litros da bebida cítrica antes e durante as partidas, até que foi proibido pela franquia, irritada com o hábito ruim de ingerir altos níveis de açúcar e cafeína. Tom Krosker e Bruce Gardner, do hockey, enterrado em um jejum de gols quando defendia o Ottawa Senators, 40 anos e atualmente aposentado, pediu ajuda de um companheiro mais experiente. Krosker, de 43 anos, possivelmente apenas brincando, este instruiu o então jovem a dar descarga em seu streak antes de cada partida. De qualquer forma, a tática deu resultado e Gardner encaixou imediatamente uma sequência de gols. E agora a gente fala de Mark Friedek, do beisebol. Morto em abril de 2009 aos 54 anos, Mark não ficou conhecido apenas por ter sido um promissor jogador do Detroit Tigers, que também se aposentou após 4 temporadas, devido a uma grave lesão no ombro. Apelido de O Pássaro, ele conversava com a bola em voz alta antes de arremessar. Entre as rebatidas, ele ainda tirava a sujeira das unhas de forma bastante meticulosa. E John Henderson, do futebol americano, como homem da linha defensiva, John Henderson, de 31 anos, sofre com muitas pancadas nas partidas. Porém, o atleta de 2 metros e 152 quilos descobriu uma maneira para sentir menos dores. Solicitaram ao assistente técnico do Jacksonville Jaguars, Joe Shandon, que dê etapas na sua cara antes de cada apresentação.
mais uma mania curiosa para vocês. E John McGraw, do beisebol, homem mais veterano da lista, morto em 1974 aos 60 anos, fez história com 3 títulos no beisebol, 2 como técnico e 1 como jogador. Muito ligado às superstições, McGraw permitiu que em 1911 que Charlie Faust, um fazendeiro sem no mínimo talento para o esporte, treinasse no New York Giants, depois que um avidente previu que ele seria arremessador que levaria a franquia ao título. Mas como um mascote que um atleta, Faust permaneceu nos Giants, mas não conseguiu ser campeão. O jejum de taças da equipe durou de 1905 até 1921. Agora a gente fala de Patrick Roy, do hockey. Goleiro tricampeão da NFL, Patrick Roy, de 44 anos, podia ser visto durante sua carreira frequentemente conversando de forma amigável. O problema é que ele não falava com companheiro de equipe, muito menos com o jogador rival, e sim sozinho. Roy tinha também uma explicação simples para a prática. Ele buscava ficar amigo das traves que teria de defender. Turk Wendell, de beisebol, também já aposentado. Turk Wendell, de 42 anos, tinha superstições que pareciam muito estranhas. Na principal delas, ele cortava uma forma compulsiva a planta medicinal Acaçuz em 4 pedaços enquanto estava na área do arremessador. Entre os innings, ele limpava os dentes, já que a planta é utilizada para combater o mau hálito. E agora a gente encerra falando de Kevin Holmberg, do beisebol. Kevin Holmberg, de 54 anos, nunca foi o jogador mais importante do Cleveland Giants, mas no quesito superstição, dificilmente algum atleta em toda modalidade ganhava dele. O ex-atleta que se tornou técnico universitário de beisebol nunca virava à direita enquanto corria. E não é só isso, quando ele era tocado por algum jogador, sentia-se obrigado a retribuir dando um leve tapa nas costas dessa pessoa. Então, para vocês que nos acompanham, estes foram alguns personagens aí que tiveram superstições ao longo de suas carreiras aí no mundo do esporte. Para vocês que nos acompanham, este foi o quadro Você Sabia desta segunda-feira. Bom, a gente volta aqui dentro do nosso Connect Sport para te manter bem informado agora do mundo do automobilismo, porque neste final de semana tivemos o grande GP da Arábia Saudita e quem vai trazer as informações para vocês é o nosso comentarista Daniel Godoy, com o quadro de Carona com Daniel Godoy neste momento para vocês. O Mundial de 2025 da Fórmula 1 tem um novo líder, Oscar Piastri. Vencedor do GP da Arábia Saudita neste domingo, o australiano largou em segundo lugar e jogou duro com Max Verstappen, aproveitando uma punição de 5 segundos ao holandês pole position para confirmar seu terceiro triunfo do ano, valendo a liderança do campeonato. O tetracampeão chegou em segundo e Charles Leclerc foi terceiro, garantindo o primeiro pódio da Ferrari do ano. O brasileiro Gabriel Bortoleto cruzou a linha de chegada em 18º. Piastri, que também já venceu nos GPs da China e Bahrein neste campeonato, desbancou o colega Lando Norris da posição. Ele agora sustenta 99 pontos da tabela, 10 a mais que o colega de equipe, que cruzou a linha de chegada em quarto após largar do 10º lugar, graças a uma batida na classificação deste sábado. Gabriel Bortoleto largou de pneus médios em 20º e aproveitou o safety car na primeira volta para aderir aos compostos duros, com os quais superou a marca de 40 voltas. Ainda assim, avançou pouco, chegando a ser advertido por um toque com Fernando Alonso quando andava em 15º. O calouro da Sauber terminou a prova em 18º. Nico Hülkenberg, seu colega, ficou na 15ª posição. A Fórmula 1 retorna daqui a 2 semanas com o GP de Miami no dia 4 de maio. A etapa é válida como a 6ª temporada de 2025. E é isso aí, Gomes. Essa é a minha notícia de hoje.
após as informações da Fórmula 1 com Daniel Godoy, vamos trazer as informações para vocês do mercado da bola desta segunda-feira. Vamos começar falando do Amazonas, que acerta a contratação do atacante francês Yaya Sanogo, ex-Arsenal e Crystal Palace. E ainda falando do Amazonas, que acertou a contratação do treinador Guilherme Alves, de 50 anos, que dirigiu a equipe do Velo Clube no último campeonato paulista. Ele assume o lugar do ex-treinador do Amazonas, Eduardo Barros. Notícia do portal El Nacional, o Arsenal monitora o atacante Nico Williams do Atlético de Bilbao para a próxima temporada. E falando agora a notícia do portal Diário do Peixe, o Santos manifesta interesse no treinador argentino Tata Martino, ex-Barcelona e Inter Miami. Atualmente o treinador está livre no mercado e recusou recentemente uma proposta do Botafogo. E segundo o portal GE, o Corinthians entra em contato com o staff de Tite para que ele possa assumir a equipe. Vale destacar que nesta segunda-feira haverá uma reunião entre Tite, o seu staff e também a direção do Corinthians para, quem sabe, aí sim avançar no acordo. O Corinthians, que até na sexta-feira estava interessado em Dorival Júnior, porém houve um entrave nas conversas, acabou esfriando o interesse do Corinthians, que voltou o foco total neste momento para o treinador Tite, que pode assumir a equipe do Corinthians nesta terceira, o que seria a terceira passagem dele pelo clube paulista. A gente vai informando a vocês no próximo Conect Sport. Seguindo as nossas notícias com Daniel Godoy. Mano Menezes é o novo técnico do Grêmio. O Grêmio, que está em crise, ocupa a zona de rebaixamento do Brasileirão, agora contratou o Mano Menezes, que recentemente estava no Fluminense. Continuando as minhas notícias, o Fenerbahçe tem interesse em Lucas Freitas e sinaliza a proposta pelo zagueiro do Vasco. Representantes do clube turco estiveram no Maracanã para acompanhar o jogador. O Al-Ahly tem interesse em Inzaghi, técnico da Inter de Milão, e o Bayern de Munique pode vender Kim Min-jae na próxima janela. Juventus, Newcastle e Chelsea estão interessados no zagueiro. É isso aí, Gomes. Esse é meu giro de notícias de hoje. Te mantendo bem informado ainda de tudo que aconteceu no mundo do esporte nessa segunda-feira em nosso programa, vamos para o nosso segundo bloco do giro de notícias do esporte. Começando falando de algo lamentável que aconteceu na Série D, a partida entre Parnaíba e Imperatriz pela estreia das equipes na Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 precisou ser paralisada após o árbitro assistente número 1 do jogo, Raimundo David dos Reis Alves, alegar ter sofrido injúria racial por parte de um torcedor que estava na arquibancada destinada à torcida do Parnaíba. O torcedor foi identificado pelo profissional e preso pela Polícia Militar em Parnaíba, local onde a partida foi realizada. O caso ocorreu aos 23 minutos do segundo tempo, quando o Bismarck do Parnaíba ia cobrar o escanteio, quando o árbitro assistente pediu para que a cobrança não seguisse. A partir disso, o profissional faz parte do quadro de arbitragem da Federação de Futebol do Piauí, chamou o árbitro Alcinei Santos de Araújo, do Rio Grande do Norte, para denunciar o fato. Nas imagens é possível ver Raimundo Davi ir ao alambrado indicar para o árbitro Daniel Araújo, o delegado a partir de vice-presidente da Federação do Piauí de futebol, e quem era o torcedor. A identidade do torcedor não foi revelada. De acordo com Daniel Araújo, o torcedor foi preso após o término da partida. Bom, e agora a gente fala de outro caso que aconteceu, só que dessa vez relacionado a árbitros, só que é dessa vez na França. Uma cena lamentável ocorreu neste domingo na partida entre Saint-Étienne e Lyon pela 30ª rodada do campeonato francês. O assistente do confronto, Mehdi Ramoni, foi atingido por um objeto arremessado das arquibancadas e com isso o árbitro francês François Letexier decidiu suspender o confronto. O jogo foi retomado posteriormente e o Saint-Étienne venceu por 2-1. Jogando em casa, o Saint-Étienne vencia por 1-0 quando o cronômetro foi interrompido com menos de um minuto para o fim da primeira etapa. Segundo os jornais locais, teria sido uma moeda que bateu na cabeça de um dos bandeirinhas. A Ligue 1 confirmou através das redes sociais que a partida havia sido interrompida, porém por passar dos 40 minutos, a partida recomeçou com 4 minutos de acréscimos no primeiro tempo. E agora vamos falar do tênis. Em uma de suas melhores partidas da temporada, Holger Rune
bateu o Carlos Alcaraz neste domingo e conquistou o título ATP 500 de Barcelona. Mesmo com a torcida contra, o dinamarquês se recuperou de uma quebra do primeiro set para vencer por 2-0 com parciais de 7-6 e 6-2 e levantar o seu primeiro troféu no ano após 1 hora e 40 minutos de jogo. E agora a gente fala de Rally dos Sertões, com posição privilegiada no centro geográfico do Sertão. Goiânia vai receber a largada dos Sertões pela 17ª vez em 26 de julho. Para a maior Rally das Américas, a partida na capital de Goiás representa um resgate das raízes da prova, que comemora 33 anos de existência. A primeira visita do Rally à Goiânia aconteceu em 1998. Os competidores vinham de Uberlândia, Minas Gerais, e seguiam depois para Paranã, no Tocantins. A largada mais recente aconteceu em 2018. Agora a gente fala sobre o campeonato italiano, que a rodada foi suspensa devido à morte do Papa Francisco. A Série A Team italiana decidiu adiar a rodada dessa segunda-feira por conta da morte do Papa Francisco, hora depois do Vaticano confirmar a morte do Sumo Pontífice. A organização da competição emitiu uma nota oficial indicando a suspensão de 4 partidas que ocorreriam nas próximas horas. Após o falecimento do Santo Padre, a Liga Nacional de Profissional da Série A Team comunicou que as partidas programadas para a rodada que seria hoje do campeonato serão adiadas para uma data que ainda será definida, diz a nota. Os jogos que restavam para o complemento da 33ª rodada eram entre Torino e Udinese, Cagliari, Fiorentina, Genoa e Lazio, Parma e Juventus. A mudança do calendário terá impacto na disputa por vagas em competições europeias, no caso de Juventus e Lazio, e ainda contra o rebaixamento no caso do Parma. E agora a gente fala de skate, voltamos a falar de skate porque é o World Skate Tour 2025, com menos de 2 meses para o início do World Skateboard Tour 2025, as melhores atletas do mundo seguem sua preparação visando o ciclo olímpico até Los Angeles 2028. Contudo, os skatistas do Street, a primeira competição, apresentará mudanças importantes, tanto no formato quanto na pontuação. A World Skate divulgou um boletim para as novidades da etapa Pro Tour de Roma, que acontecerá de 8 a 15 de junho e abrirá a temporada de competições para o Street. Até o momento, são 3 competições programadas para o ano, incluindo o Mundial de Washington entre os dias 21 e 28 de setembro. As alterações impactam na qualidade de atletas na quantidade de atletas que passam pela fase classificatória e avançam às quartas de finais e principalmente no cálculo das notas nas semifinais e finais. A partir de agora, os skatistas terão menos manobras, valorizando ainda mais a nota das voltas e aumentando a emoção na disputa. E agora a gente fala sobre o basquete, porque empurrado pela torcida no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, o Flamengo venceu o Boca Juniors pela Champions League das Américas por 83-57 e se sagrou tricampeão continental de basquete na noite do último sábado. Com o resultado, o rubro-negro garantiu vaga para a disputa do Mundial de Clubes da FIBA, que acontece em setembro em Singapura. E para finalizarmos o nosso giro de notícias do esporte, vamos falar de resultados da NBA pela primeira rodada dos playoffs, jogos que aconteceram ontem, onde o Thunder venceu aí os Grizzlies por 131-80, o Boston Celtics superou os Magic por 103-86, os Cavaliers superaram aí o Miami Heat por 121-100 e o Golden State Warriors venceu os Rockets por 95-85, e este foi o segundo bloco do Notícias do Esporte desta segunda-feira para vocês que nos acompanham. Bom, pode voltar aqui para mim, Gustavo, porque o assunto agora em nosso Conecta Esporte é os jogos da terceira rodada da Copa Libertadores. Amanhã teremos 2 jogos dos clubes brasileiros e vamos começar com a análise do Daniel Godoy para o confronto entre Internacional e Nacional do Uruguai, que acontece em Porto Alegre. Bom, para mim, o Inter é favorito nesse confronto. O Inter que vive um grande momento, embora tenha perdido para o Palmeiras por 2-0 e tenha empatado o Grenal por 1-1. A temporada até aqui é boa. E o Nacional do Uruguai não está em seu auge, sabe? É um time que está em terceiro lugar no Campeonato Uruguaio. Também não é pouca coisa, mas o Internacional o Nacional, na verdade, sempre briga lá em cima, sempre vence o Campeonato Uruguaio com folga. E é aproveitar o momento. O Inter é um time bem treinado. Alguns jogadores voltaram a jogar bem, como é o caso do Alan Patrick. Se ele tivesse em algum time do eixo Rio-São Paulo, com certeza ele estaria na seleção brasileira. Dá para trabalhar também com o Ener Valencia, o Bruno Henrique, que chuta bem de fora da área. O Wesley precisa voltar a jogar bem. É importante quando ele está apto, sabe? Quando ele vive uma boa fase, ele consegue ajudar bastante essa equipe do Roger Machado. Mas assim, acho que o Inter
possui totais condições de vencer esse jogo sem muitas dificuldades. Lembrando que pela segunda rodada acabou vencendo a equipe do Atlético Nacional pelo placar de 3-0, com 3 gols de Alan Patrick. E acredito que dá para vencer sem sofrer tanto. Bom, Daniel, e outro clube brasileiro que entra em campo amanhã pela Copa Libertadores é o Flamengo, que vai jogar na altitude de Quito, enfrentando a LDU. Situação do Flamengo é mais complicada, porque a equipe amanhã joga em 2.800 metros de altitude. A LDU está em sexto lugar no campeonato equatoriano. É um time que tem, por exemplo, o Arce, é um jogador que já está há um tempo nessa equipe da LDU, costuma fazer gols. O Flamengo hoje está na terceira posição do seu grupo com 3 pontos. Acabou vencendo o Deportivo Táchira por 1-0, depois acabou perdendo para o Central Córdoba em pleno Maracanã. Isso para mim foi um pecado tremendo, viu? Já que amanhã o Flamengo enfrenta 2.800 metros de altitude, tem o arrarefeito, então não vai ser nada fácil, tá? Não vai ser nada fácil. Eu, em minha mente aqui, não lembro um brasileiro que venceu por lá. Portanto, se o Flamengo amanhã sair com empate, já será lucro, viu? Já será lucro. Bom, vamos dar seguimento ao Connect Sport para voltarmos a falarmos de Campeonato Brasileiro Série A, destacando e dando ênfase aos jogos que complementaram a quinta rodada. E vamos começar falando do Corinthians, que na Neoquímica Arena, principalmente aí comandado no setor ofensivo por Memphis Depay, garantiu. O Sport até saiu na frente no placar, mas depois o Memphis Depay no segundo tempo teve uma grande atuação decisiva, garantindo assim a virada do Corinthians, e o Corinthians venceu por 2-1 a equipe pernambucana. Memphis, é isso que o torcedor corintiano espera de você. É isso que o torcedor corintiano espera de você. Vamos ver se o Memphis continua tendo atuações desse nível que ele teve contra o time do esporte ou se foi apenas um lampejo. Porque sim, o Memphis é um jogador diferenciado. Quando ele está bem em campo, é um jogador muito, mas muito importante para a equipe do Corinthians. Destaque negativo, tem que eu falar do Yuri Aberto. Ele em si não fez um jogo ruim, mas perdeu um gol na cara, de frente pro goleiro. Mandou a bola para fora, sabe? Muito mal, muito mal. Na placa de publicidade, também sinto que o Corinthians está sentindo falta do Garro para dar mais mobilidade no meio de campo, e com isso acaba dependendo bastante do Carrillo. Por mais que ele seja um jogador habilidoso, rápido, não vai fazer milagre sozinho. Então o Corinthians tem que ver essa questão do Garro. Mas é isso, vitória muito importante da equipe do Corinthians, e o esporte, para mim, vai ser rebaixado. O esporte, em 5 rodadas, possui a pior campanha, está em último lugar com apenas 1 ponto conquistado. Ou seja, são 4 derrotas e 1 empate. Então o esporte, se quiser permanecer na primeira divisão, precisa trazer novos reforços. Bom, Daniel, e agora vamos falar da partida entre Fortaleza e Palmeiras, no qual o Palmeiras venceu por 2-1. Vitória importante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras poderia ter vencido até por um placar mais elástico, já que 2 bolas foram tiradas em cima da linha, uma delas do Davi Luiz, que ontem estava com um visual novo. Eu nem o reconheci dentro de campo, inclusive, pela primeira vez. Mas é isso, o Palmeiras venceu com gols do Facundo Torres e do Flaco Lopes. No segundo tempo, Daverson acabou marcando. Aí teve a lei do ex. O Fortaleza ainda teve chance de empatar nos últimos minutos com um pênalti, só que o Lucero cobrou e o goleiro Everton defendeu, garantindo essa vitória muito importante para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras segue invicto no Campeonato Brasileiro. Até agora são 4 vitórias e 1 empate, e é o novo líder do Brasileirão. Está em primeiro lugar com 13 pontos, devido também ao empate entre Flamengo e Vasco 0-0. E agora a gente fala do clássico Grenal. Acabamos de falar do Internacional, vamos voltar a falar do Clube Gaúcho, que neste final de semana enfrentou aí o Grêmio, seu principal rival, fora de casa, e a partida acabou terminando empatada por 1-1, um jogo que mais uma vez dentro da competição teve polêmicas aí com a arbitragem.
Ah, nem me fala, né? Nem me fala. Jogo bastante truncado. Eu esperava muito mais do Inter nessa partida. O Grêmio conseguiu abrir o placar com um gol contra do goleiro Anthony, já que o Rocher está machucado. No segundo tempo, o Inter empatou com Alan Patrick e no finalzinho teve um pênalti não marcado. Para mim foi muito pênalti e o árbitro como ele cometeu um equívoco muito grande ao não marcá-lo. Ao todo foram que 61% da posse de bola para o Inter, 39% para o Grêmio. O Grêmio desse jeito vai acabar lutando para não cair de novo, porque a gente não vê, sabe, nenhum jogador diferenciado. Ou melhor, é o Bright White, só que ainda tem que melhorar a questão dos pontas. Alguns jogadores estão deixando muito a desejar, como é o caso do Pavon, do Aravena. Então eu acredito sim que o Grêmio precisa contratar mais gente, senão vai acabar lutando contra o rebaixamento mais uma vez. Eu acho que nenhuma das equipes teve o domínio absoluto do jogo, então para mim o empate em 1-1 foi justo, mas no geral quem vencesse seria merecido, porque nenhuma equipe foi amplamente superior à outra. Bom, Daniel, e essa quinta rodada do Campeonato Brasileiro, tivemos aí vários jogos que foram clássicos. E agora a gente fala de mais um clássico, dessa vez carioca, entre Vasco da Gama e Flamengo no Rio de Janeiro, com a grande atuação aí do goleiro Léo Jardim. O Vasco acabou assegurando um empate contra o Flamengo por 0-0. Bom, o jogo começou equilibrado. O Vasco até começou bem. Teve uma bola na trave em um chute do PH, inclusive seria um golaço. Depois, o Nuno acabou driblando o Wesley e o Rossi fez uma bela defesa. A partir daí só deu Flamengo. Felipe Coutinho muito sumido no jogo, muito sumido no jogo, não conseguiu dar prosseguimento às jogadas. O Flamengo teve várias chances, principalmente com o Gerson. Achei uma boa a atuação do Michael, ele que foi a grande válvula de escape do time no primeiro tempo em relação a criar jogadas, chutou pro gol, só que o Léo Jardim realmente estava em um jogo bastante inspirado. O Pedro entrou no segundo tempo também e o Léo Jardim fez uma bela defesa. Era isso. Nesse jogo, o Flamengo jogou bem, mas a bola não queria entrar. A bola não queria entrar. O Léo Jardim estava jogando muito mesmo, muito mesmo. Acho uma atuação bastante apagada do Bruno Henrique, assim como também do Arrascaeta. O Gerson perdeu muitas chances claras. Tem que rever isso, porque não dá para ficar perdendo oportunidade assim. E eu vejo que o Everton Cebolinha ainda está fora de forma, ainda está sem ritmo de jogo, então precisa fazer um treinamento a mais para recuperar a sua melhor forma, porque desse jeito tá difícil, viu? Mas é isso, o Flamengo jogou melhor e o Vasco cumpriu seu papel. Nem o mais otimista torcedor vascaíno acreditava que o Vasco iria vencer esse jogo. Só que ainda assim, pelo menos não perdeu. Agora, para o flamenguista, esse resultado foi frustrante, já que perdeu principalmente a liderança do Campeonato Brasileiro. Bom, Daniel, e agora a gente fala no clássico paulista, no estádio Morumbis, o São Paulo vencendo aí a equipe do Santos por 2-1. O São Paulo começou muito bem o jogo, com o Manac, mesmo sem Lucas e Oscar, conseguiu abrir o placar com o Ferreirinha, Neto, só faltam cinco, hein? Só faltam cinco, tá chegando a hora. Marcou com Ferreirinha, depois marcou também com André Silva. Quando eu vi o segundo gol do São Paulo, eu falei, vai virar uma goleada. Só que no final do primeiro tempo, o Santos ainda teve um pênalti achado. Tiquinho Soares acabou marcando o primeiro do Santos, diminuindo a vantagem São Paulina. E o Santos tentou buscar o empate no segundo tempo. No finalzinho teve uma chance com o Tassiano em uma jogada aérea. E o goleiro Rafael fez bela defesa. Bela defesa. Rafael, para mim, é o melhor goleiro que o São Paulo teve depois que o Rogério Ceni saiu. Depois que o Rogério Ceni saiu. Porque os outros, meu Deus do céu. Mas é isso. O Santos precisa urgente contar com o Soteldo, precisa urgente melhorar, precisa urgente entrar em forma, assim como o Neymar, o Soteldo, porque alguns jogadores estão deixando muito a desejar, como é o caso do Guilherme. Para mim, o Guilherme, por mais que ele tenha feito um bom campeonato paulista,
ele não deve mais ser titular incontestável. Não dá, não dá. Hoje ele não vem mais entregando o que ele entregou ano passado e no Paulistão. Tá na hora de abrir o olho. Gostei da partida do Roleiser. Acho que vai agregar bastante ao time. É um jogador rápido, habilidoso, vai agregar demais a esse time do Santos. Mas é isso. O Santos precisa voltar com o Soteldo quando estiver bem, claro, com o Neymar, porque desse jeito tá difícil, viu? Desse jeito tá difícil. Desse jeito o time vai lutar para não cair de novo. Bom, Daniel, e partida que encerra a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, queremos saber aí o que podemos esperar do confronto entre Bahia e Ceará. Bom, o Ceará faz uma campanha até que surpreendente, nada mal diante do que se espera. Já o Bahia tá deixando um pouco a desejar, hein? Tá deixando um pouco a desejar. No último jogo, acabou perdendo de 3-0 para a equipe do Cruzeiro. Então, eu acho que não vai ser um grande jogo, não. O Bahia está em 10º no lugar com 3 pontos. O Ceará tá bem, está em quinto com 7. Se vencer, pode entrar no G4. Teve um campeonato bastante positivo, principalmente neste começo. Mas ainda assim, acho que não será um jogo muito, sabe, discrepante. Acho que vai ser vibrada, muito truncada e vai vencer quem tiver efetividade nas finalizações. É isso aí, destaques aí do comentarista Daniel Godoy sobre a partida que encerra a quinta rodada do Campeonato Brasileiro Série A entre Bahia e Ceará. E na quarta-feira a gente traz um pós-jogo completo de tudo que ocorreu nesse jogo para vocês que nos acompanham. Bom, meus amigos, passamos a limpo no Conect Sport dessa segunda-feira as informações do mundo do esporte e estamos encerrando o nosso programa dessa segunda-feira. Agradeço imensamente a grande participação do nosso comentarista diretamente de Vitória no Espírito Santo, Daniel Godoy. Muito obrigado, Gomes. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. E é isso aí. É feriado, mas estamos aqui para fazer o Connect Sport. E quarta-feira estamos de volta. Forte abraço a todos. Forte abraço, Daniel. Até quarta-feira. Tchau, tchau. E muito obrigado, meus amigos, a todos vocês que nos acompanharam nessa segunda-feira. Peço encarecidamente que vocês se inscrevam em nosso canal no YouTube para acompanharem a nossa programação e também nos siga no Facebook. Acompanhe o site também conectbrasiltv.com e também nos siga no Instagram para vocês ficarem antenados ao conteúdo que a Conect Brasil posta. Conect Brasil TV sempre conectando você a um novo mundo. Agradeço imensamente a todos vocês que já acompanharam o nosso programa, vocês que ainda vão acompanhar, lembra que nossa live fica salva no YouTube e no Facebook. É uma honra e um carinho imenso ter a sua companhia. Desejo a todos vocês uma boa noite, um bom resto de feriado e quarta-feira estaremos de volta aqui na Conect Brasil TV a partir das 8 horas da noite. Acompanhe também amanhã na Conect Brasil TV a nossa programação às 2 horas da tarde com o telejornal Tribuna Oeste, às 6h15 da noite o Esporte Show com a apresentação do Eduardo Araújo e também às 8 horas da noite o programa Painel da Sorte. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Encerramos o nosso Conect Sport prestando a nossa homenagem a Hugo Calderano, que neste final de semana foi campeão da Copa do Mundo de Tênis de Mesa. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.